Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Mais uma pérola aqui, galera. Essa partida aqui é o seguinte, ela vai marcar o início de um capítulo duro na carreira de Bobby Fischer, tá? Em 1959, torneio de candidatos, Fischer enfrentava Mikhail Tal. E aqui acontece a primeira derrota de uma série de 4 derrotas. O Fischer leva 4-0 do Tal aqui. Agora é o seguinte, o contexto é o seguinte: Bobby Fischer tinha 16 anos apenas, já era considerado um gênio, mas do outro lado estava o Tal, no seu auge absoluto, jogando aquele xadrez agressivo, intuitivo e psicologicamente sufocava os adversários. Então essa aqui não é uma derrota isolada, é o começo de uma lavada histórica de 4-0 para o Tal nesse campeonato. Nessa partida o Tal não vai forçar o ataque, ele vai pressionar, conseguir pequenas vantagens e vai deixar o Fischer sem saída. Vocês vão ver, é muito legal mesmo. E a gente vai analisar essa partida não só para aprender xadrez, mas também para entender que até mesmo os maiores gênios precisam passar por isso, né? Isso aqui é muito bacana. Mas antes, uma dica especial para você. Todo começo de ano, galera, a gente começa com aquela vontade de fazer diferente, né? E toda mudança começa de um jeito muito simples. Como você começa o seu dia? Eu percebi que quando eu acordo e já visto uma peça certa, meu dia entra em um outro ritmo. A Tech T-shirt da Insider virou parte do meu ritual da manhã. Ela é confortável, ela é bonita, ela desamassa no corpo e funciona para qualquer coisa que eu vá fazer depois. Trabalho, treino ou rua. E hoje, galera, dia 5 de janeiro, tem uma condição especial para começar 2026 do jeito certo. Dá para comprar Insider com até 30% de desconto, somando os descontos do site com o meu cupom XADREZ que tá aqui na tela. E tem mais, galera, 10% de acréscimo extra pagando no Pix, tá? É literalmente o melhor dia da primeira semana do ano para montar uma rotina inteligente. Se você precisava de um sinal para começar diferente, hoje é o dia. O link com o cupom tá aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Muito bem, galera, Mikhail Tal abre aqui com o peão dama e o Bobby Fischer responde com o cavalo em F6 e depois de C4, G6, será que ele vai jogar a defesa índia do rei, especialidade também do Mikhail Tal? Cavalo C3, bispo G7, dito e feito, galera, defesa índia do rei, porque aqui ainda dava para tentar surpreender com uma defesa Grunfeld, né? Aqui o Bobby Fischer ainda podia tentar ir para esse lado, mas ele vai para o território da defesa índia do rei. E4 foi jogado D6 aqui pelo Fischer, e aqui o Mikhail Tal segue com o desenvolvimento, tem várias maneiras de continuar. O Mikhail Tal prefere simplesmente desenvolver aqui com o bispo, e o Bobby Fischer já coloca o rei dele em segurança. Mikhail Tal segue desenvolvendo as peças, e o Fischer segue com um dos únicos lances nesse tipo de abertura aqui de defesa índia do rei, que é o lance E5, que mais parece uma pendurada, mas não é, por conta dos ataques descobertos que podem existir aqui no futuro, né? Então, por exemplo, se peão toma, seguido de troca de torres, e as brancas querem ganhar um peão, na verdade isso não acontece por conta de cavalo aqui retomando, recuperando material e já ficando com igualdade. Por isso, o Mikhail Tal não quer isso, segue avançando e ganhando espaço na ala da dama. Porque na Índia do Rei, galera, é assim mesmo. As brancas vão jogar nessa ala aqui, ó, na ala da dama. E as pretas vão jogar na ala do rei. Vamos ver. Aqui então o Bobby Fischer segue com o cavalo de bem D7 desenvolvendo, Mikhail Tal segue com o desenvolvimento aqui do bispo e temos aqui o Bobby Fischer questiona esse cara, vai ficar por aí, vai trocar a peça, o que você vai fazer? Bispo H4, o Mikhail Tal decide manter o bispo no tabuleiro e o Bobby Fischer decide respeitar um pouquinho a expansão do Mikhail Tal na ala da dama com esse lance de peão. De fato esse lance parece uma perda de tempo, não sei se hoje em dia é jogado isso ainda, deixa eu ver o que a turma joga hoje em dia. Aqui é muito mais jogado G5, aqui de longe, tá? Hoje em dia é bem jogado. E também A5, que faz muito mais sentido do que o lance A6, porque segura aqui a casa de B4, garante um posto até mesmo para o cavalo aqui em C5, em alguns casos. Então A6 é um lance que tá fora de moda hoje em dia e talvez um dos motivos seja essa partida. Vamos ver. Cavalo D2 foi jogado, o melhor lance da posição jogado pelo Mikhail Tal, o lance típico de Índia do Rei. Sai da frente do peão de F, leva as peças para a ala da dama e pode combater um F5 com um F3 no futuro, a ideia é essa.
Dama em E8, dá liberdade para o cavalo. As pretas querem tirar o cavalo e jogar F5, elas vão atacar nessa ala. E o Mikhail Tal sabe disso, mas ele segue protegendo o rei dele. E cavalo H7, o Bobby Fischer sai da frente do peão, ele vai estourar esse ataque, mas o Mikhail Tal rasga o ataque na ala da dama. Percebe como a 6 foi devagar? B4 chegou com vontade, chegou sem dificuldade. E o Bobby Fischer segue trazendo peças. Cavalo vem pro jogo. Mikhail Tal faz a defesa aqui com F3, dá uma restringida aqui no Fischer, que segue rasgando o F5, é isso que tem que fazer. E o Tal jogou esse F3 porque agora esse bispo ganha um pouco mais de espaço, dá suporte para continuar atacando na ala da dama, sem deixar de ter um bom defensor aqui para o rei. Bacana a ideia do Mikhail Tal. Bob segue trazendo a dama para o jogo. Mikhail Tal traz mais reforço para a casa de C5. Notem que a dama, o cavalo, o peão, todo mundo agora aqui reforçando aqui o avanço do peão para a casa de C5. Essa casa tá pegando fogo. Cavalo vem para a casa de F6 e agora no momento certo Mikhail Tal rasga o C5, expande na ala da dama. E o Bob Fischer tem que fazer alguma coisa? Será que tá na hora de estourar o peão aqui na ala do rei? O Fischer se preocupa um pouquinho, joga esse lance de bispo que acaba sendo também uma... dá para entender esse lance do Fischer, ele tá mais preocupado com a casa de B5 do que qualquer outra coisa. Mas vamos ver a genialidade aqui do Mikhail Tal. Dama C2 foi jogado agora pelo Mikhail Tal. Esse lance traz mais suporte na coluna C, traz suporte central. Cavalo H5, Bob Fischer segue apostando no ataque na ala do rei. Quem dá mate primeiro ganha, galera. Mas aqui não é quem dá mate primeiro ganha. A questão é, se as pretas não derem mate, as brancas estão ganhando espaço na ala da dama. E aqui o Mikhail Tal segue com esta pancada, meus amigos. Não adiantou jogar A6 e bispo D7. B5 chegou de qualquer maneira, apoiado por muita gente. E agora temos algumas trocas aqui. O Bob Fischer segue capturando o peão central. Temos agora um monte de troca. O cavalo captura aqui. Temos a troca dos cavalos. E o cavalo ganha a casa de F4. O Bob Fischer até parece que está indo bem aqui. Mikhail Tal coloca dificuldade. Porque quando o Fischer está chegando agora na ala do rei, o Mikhail Tal está atacando na ala da dama. E o Fischer, sem perder tempo, joga com dama G5, deixa o bispo, pode pegar à vontade. O objetivo do xadrez é checkmate. E todos os dois jogadores sabem disso. Por isso o bispo F3 foi jogado pelo Mikhail Tal, protege o peão central, protege o mate. E agora sim, peão toma foi jogado pelo Bob Fischer. Mikhail Tal segue com este lance peão de D capturando aqui em C6, atacando o bispo. No entanto, os computadores dizem que esse lance aqui era o melhor da posição. Difícil achar esse lance. Vai para uma mentiraiada aqui com o cavalo H3 e agora tá cravado. E aqui então teria que voltar a dama. Enfim, aqui cai numa confusão sem fim, né? Não dá muito para entender aqui esse lance H4, porque aqui também você pode só voltar a dama, né? E depois você vai capturar aqui em C6 e o jogo vai embora. Não muito diferente de como segunda partida. Meu computador vê essa linha aqui, ó. Esse aqui que é difícil de encontrar, com cavalo D5 e tal. E aqui, depois das trocas, tem um peão passado avançado, mas tem confusão pra cá. Não vamos entrar nessa linha aqui não, porque isso daqui tá parecendo mais mentira do que o meu vizinho aqui. Mais mentiroso que o meu vizinho, Felipe. Mas deixa pra lá. Aqui, galera, é o seguinte, vamos voltar pra partida, vamos voltar pro mundo real. O Mikhail Tal jogou esse lance aqui, ele não foi pro lance do Felipe aqui, do vizinho. Ele é neto Enfim, peão toma foi jogado, atacando o bispo. E agora, Bob Fischer segue com o lance bispo G4. Coloca a pressão no defensor aqui do Mikhail Tal. Ameaça capturar, afinal de contas o peão vai estar cravado. Por isso temos trocas. Mikhail Tal troca as peças e joga este belo lance bispo em E3. Levou mate. Calma, não levou mate coisa nenhuma, porque a dama agora está defendendo. Esse lance faz exatamente isso, defende. E agora, se você prestar atenção na posição... Depois de peão toma, bispo por cavalo foi jogado, peão toma e cavalo toma. Parece que as brancas têm as melhores perspectivas aqui, porque a ala do rei parece estar bem protegida. E agora tem uma ameaça aqui em C7, tem um peão passado avançado, o rei está meio exposto. Parece que as brancas estão bem aqui. No entanto, Bob Fischer ignorou a pancada que ele teria com o lance F3. E cá entre nós, galera.
Não é um lance alienígena de ser encontrado, né? Mas por algum motivo o Fischer não acreditou nesse lance. Aqui, por exemplo, você poderia jogar um cavalo por C7, poderia seguir com torre B8. Eu acho que o Fischer ficou com receio aqui e ele achou que talvez o Mikhail Tal pudesse conseguir defender aqui a posição, né? Existe agora esse ataque aqui monstruoso. Mas aqui teria dama C4 com cheque e as pretas poderiam continuar buscando ataque. Tudo bem que as brancas parecem que se defendem, mas sei lá, aqui seria uma boa linha aqui para o Bobby Fischer. Mas o Fischer acaba não encontrando esse lance, talvez ele não acreditou, calculou, acreditou que não fosse dar certo. É uma linha muito difícil mesmo de computadores. E o Fischer segue com esse lance torre F7. Não é um lance ruim, tá defendendo bem a posição. Mikhail Tal segue com dama C4, continua protegendo o peão, crava a torre, ameaça o peão, não tá mais defendendo o rei. Aqui é um lance muito difícil de encontrar, galera. O Bobby Fischer teria que achar esse lance de rei aqui. E é o único lance da posição. E é difícil demais de achar. E tudo bem, é o único lance que continua defendendo a torre, sai da cravada e continua defendendo esse peão sem ter que envolver essa torre, né? Mas o Bobby Fischer acaba jogando torre C8, um erro que vai custar caro. Porque agora essas peças não estão jogando. E o Mikhail Tal segue primeiro com torre F3. Ele ocupa a casa de F3. Também prepara para dobrar. Olha que legal o que o Mikhail Tal vai fazer aqui. Porque agora bispo E5. O Bobby Fischer preocupado que essa torre não está defendendo aqui o peão. E que o Mikhail Tal ia dobrar. Já traz o bispo para defender. Tenta fazer uma fortaleza. Mikhail Tal segue trazendo a torre para o jogo. G3 pode ser uma ameaça no futuro. Rei G7 sai da cravada. O peão está bem defendido. E aqui o Mikhail Tal relembra ao Bobby Fischer que existe um cara aqui no tabuleiro, um peão de A2 que até agora estava dormindo. E alguém fala pra ele, acorda. E ele acorda e olha pra frente e ele fala, o quê? Rasga um A4, vai que nem um maluco. Bobby Fischer segue com torre A8 tentando parar esse cara, mas agora o Mikhail Tal faz esse lance de mestre. O que esse lance rei H1 faz? Esse lance rei H1 ameaça G3, porque G3 agora não ameaça nada, uma vez que o peão tá cravado, mas com o rei em H1, G3 é mais forte. Bobby Fischer segue com dama G5, G3 é inevitável. Torre de A vem para F8, todo mundo tentando segurar aqui a posição. Fischer segue com o peão, toma e bispo toma. E agora, de repente, este cachorro aqui, ele dá um salto, galera. Ele dá um salto, todo mundo pula para trás aqui, todo mundo toma um susto. Fala, quem é que tá controlando aqui as casas claras? Ninguém. O bispo fala, eu não tenho culpa, eu só jogo na casa escura. A torre, eu não ando na diagonal, um põe a culpa no outro. É uma baixaria sem fim aqui. O fato é que a casa de E6 tá dominada pelo Mikhail Tal. Esse cavalo vai pra lá, não tem como evitar. E tem muita gente aqui que vai rodar. Por isso, Bobby Fischer fala, eu vou melhor tirar a dama daqui. A torre fala, sobrou pra mim. E aqui o Mikhail Tal segue com torre por bispo, beleza. Aqui depois de torre toma, cavalo, dá esse triplo maravilhoso. O Bobby Fischer vai tentando escapar, mas agora o Mikhail Tal não vai para esse lance aqui, porque esse lance não adianta nada. Não vai para esse lance aqui, porque esse lance perde, né? Cavalo aqui por F8 tá levando, nem perde ainda, tá aqui dá pra empatar ainda. Tava defendido ali, né? Dá pra empatar. Não vai perder não, tem cheque perpétuo. Mas aqui, galera, o Mikhail Tal vai pro lance correto, que não é tomar aqui nem tomar lá. É o único lance da posição. Dama cheque, melhora a primeira posição da dama. Joga agora a torre de 8 aqui para casa de F6. E agora sim com essa torre cravada. Porque aqui, galera, não dava para jogar outra coisa. Qualquer outro lance de rei aqui, cheque mate com o dedo na cara. Por isso, o lance jogado aqui, dama F6 também não adiantaria nada. Vou mostrar aqui por quê. Torre por F4, a dama tá cravada. E depois de dama toma primeiro esse lance intermediário, o rei não consegue encostar na torre. E aqui é uma vantagem muito grande pro Mikhail Tal. Por isso, galera, cheque na hora certa. A torre cobre e agora essa torre não tá mais defendida, porque essa tá cravada. E por isso o cavalo toma. Essa torre continua segurando aqui a fileira do fundo. O cavalo tá protegido pela torre e essa torre só assiste. Por isso, rei H7, o Bobby Fischer ameaça agora o cavalo. Se sair daí, o cavalo tá perdendo a torre. Mas Mikhail Tal segue com esse super lance E5, galera. E esse lance faz várias coisas. Ataca esse peão, que tá tentando segurar o outro. Ataca a torre, protege o cavalo. Que super lance do Mikhail Tal.
Bob Fischer segue com o peão, toma, dando esse garfo aqui, atacando duas peças. Se esse cavalo sair daqui, cai a torre, tem alguma esperança? Mas Mikhail Tal segue simplesmente com dama D7, galera. E o Bob Fischer, assustado, garoto de 16 anos, gênio, hein? Abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Bob Fischer, gênio, mas é isso, é o caminho do campeão. Ele é um caminho árduo, é um caminho difícil. Você tem que passar pelos Big Boss que existem. E o Mikhail Tal era o Big Boy supremo, chegando no seu auge, né? Ele que ganhou esse torneio de candidatos, depois pegou o Botvinnik e ganhou do Botvinnik e ficou campeão do mundo, né? Então a gente tá pegando o Mikhail Tal aqui imparável. E esse lance aqui, abandonou porque não dá mais, galera. Rei G8, vamos colocar uma possível continuação aqui. Rei G8 seria uma possível continuação, tá vindo cheque com o dedo na cara. Aqui você vai tentar cobrir de torre e você pode até mesmo jogar este lance, porque logo na sequência vem um cheque duplo aqui com recuperação aqui da dama, uma posição completamente vencedora. Mikhail Tal fez uma boa precisão nessa partida, vamos ver, eu acho que foi boa, hein? Vamos ver? 90.7 foi uma ótima precisão, foi melhor do que a precisão do Bob Fischer, com direito a lance brilhante, que foi esta beleza de lance aqui, torre por F4, né? Eu acho até que esse outro lance aqui de dama também foi muito forte, nem sei se também não poderia chamar de brilhante, porque era o único lance da posição, né? Indo para essa finalização aqui magistral, muito bonita a finalização aqui do Mikhail Tal. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente segue mostrando. Postem aí nos comentários se vocês querem ver as outras partidas também. Foi uma lavada, né, galera? Foi 4-0. Isso aqui é histórico, né? A gente lembrar que o Mikhail Tal pegou o Bob Fischer de 16 anos e começou a dar um choque de realidade nele, né? Então, se vocês quiserem, postem aí nos comentários se vocês querem ver as outras também. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!